Queridos amigos, vamos assim, nos preparando e nos sintonizando mais uma vez com esta luz extraordinária que é Jesus, mentalizando a sua figura doce, como se essa imagem não somente chegasse à nossa mente, mas se fundisse com os nossos corpos, nossa alma, deixando que a presença de Jesus nos envolva e permaneça conosco. Nós vamos inspirando, soltando o ar, e deixando que uma luz que parte de nosso peito pulse suavemente. E na medida em que nós vamos sentindo e conversando com Jesus, essa luz se intensifica e se expande. Esparge, e é como se todos nós aonde estivermos, formássemos um elo onde esses raios vão se unindo, como se estivéssemos no mesmo salão de estudo, unidos em pensamento, e sentindo toda a ambiência positiva que sempre as fraternidades amigas nos proporcionam. E essas mesmas fraternidades que nós agradecemos, pois permanecem conosco, nos ajudando, nos dando sustentação e nos mantendo na proposta do estudo, do autoconhecimento e da nossa melhoria espiritual a cada dia. A cada dia estamos mais próximos de Jesus, pois compreendendo melhor o seu Evangelho, com uma decisão firme, melhor o praticamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Mãe Maria, e hoje em especial a todas as fraternidades amigas. Agradecemos
o mentor da seara, o mentor da casa. Agradecemos ao Dr. Hans e a cada amigo espiritual que incansavelmente prosseguem auxiliando a humanidade e a todos nós. Que essa paz de Jesus nos banhe e nos fortaleça. E que as bênçãos do Pai possam recair sobre toda a humanidade, a todos os irmãos em necessidade e aflição. Todos os lares, todos os seres. E ao mesmo tempo em que sentimos Jesus pulsando em nós, também o vemos envolvendo o nosso planeta em sua luz e proteção. E agradecidos ao Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Calma, irmã. Calma, você vai melhorar. Vai melhorar. O que está acontecendo? Deita aqui, meu irmão. Calma, isso é limpeza. Tobias, o que está acontecendo? O trabalho é esse, André? Já volto. Um momentinho, por favor. Eu preciso que você convoque mais servidores para esse plantão, senão não daremos conta. Vai. Calma. Isso. Pode descansar. Várias pessoas aqui vão te ajudar. Você está protegido. Protegido. Tenha confiança, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Você merece bônus dobrados pelo seu trabalho. Agora, André Luiz, você é membro das câmaras de retificação. E como todo bom servidor, sabe quando é hora de descanso.
Obrigado, enfermeira Narcisa. Mas eu preciso trabalhar. Não. Agora é hora de parar, né? A qualidade do trabalho é que é o essencial. Não se afobe. Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro Nosso Lar e hoje vamos comentar o capítulo 27. O trabalho, enfim, é o título do capítulo e aqui nós estamos observando André Luiz ingressando efetivamente no trabalho. Podemos dizer, colocando a mão na massa de uma maneira diferente, porque a consciência dele, o nível de entendimento dele é outro. E percebemos que ele se encontra pronto, se encontra apto para bem realizar a sua tarefa, a qual somos todos muito gratos, agradecidos. E temos muito que estudar ainda. André Luiz, sua vivência no mundo espiritual, a sua forma tão aprofundada e que nos traz uma ideia muito clara de como é a vida no mundo espiritual e o quanto podemos extrair de tantos ensinamentos que somente um estudo meditativo pode nos trazer. E essa é a nossa proposta de aprendermos mais aprofundadamente, de uma maneira mais efetiva, esses ensinamentos tão extraordinários que nos ajudam tanto a compreender a realidade do mundo espiritual e fazer da nossa existência uma passagem que, de fato, seja, esse é o nosso objetivo, a melhor de todas, porque afinal nós estamos com a posse do nosso melhor, da nossa bagagem, somatório das nossas vivências, experiências e a nossa maturidade hoje, podemos sim considerar como sendo a soma de todo esse esforço, de todo esse trabalho que temos realizado ao longo dos séculos. Então, nada melhor do que aproveitar esse nível de entendimento que nós estamos hoje e, de fato, aproveitarmos André Luiz e, evidentemente, toda a doutrina espírita, sobretudo o Evangelho, estudando de uma maneira melhor compreendida, para que enriqueça a nossa vida, para que nós possamos trilhá-la de uma maneira feliz, consciente, assumindo as rédeas dessa nossa evolução e assim, junto a Jesus, a espiritualidade, avançarmos. Então, pessoal, antes de falarmos um pouquinho sobre o capítulo 27, vamos mais uma vez ao livro Calma, a lição que para nós caiu. Conquista de paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estaria talvez em mais duras condições de intemperança mental, quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição do subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer, quando isso viesse a suceder. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda,
Quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesses descido a mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignorarias se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição dos anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. E é interessante que esse tópico nos remete ao conceito de caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde temos que trata-se da benevolência para com todos, da indulgência, neste caso, da calma, da tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, esta caridade moral que tanto aprendemos com a doutrina. Então, turma, seguindo, nós vamos para o capítulo 27, em que André, então, realizará um trabalho nas câmaras de retificação. Então, neste local mais próximo à região umbralina, onde espíritos ali bastante perturbados em condições espirituais de grande dificuldade vão assim recebendo socorro, tratamento. Então nós vamos vendo como isso tudo vai se desenrolar. Então nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um de tratamento da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então aqui é um tópico interessante a considerarmos. O quadro que se desenhava diante de André Luiz, um quadro novo, de grande aflição, causando este impressionar dos sentidos, e ele se sentia abalado internamente. E aqui, este grande pilar do desenvolvimento da inteligência emocional chamado autoconsciência. Então, quando ele se percebeu nesta condição de vulnerabilidade, aqui ele se reportou à prece. Ele utilizou o recurso extraordinário da prece para que ele tivesse a serenidade necessária para lidar com a situação. Então vejamos o quão importante é trazermos esta passagem para as nossas vidas. Porque muitas vezes nos vemos em situações delicadas, em momentos em que, hoje, pela nossa experiência e conhecimento da doutrina, podemos perceber determinadas questões, dificuldades, até mesmo algo no ar, espiritualmente falando. E é nesta hora que nós precisamos, sim, estarmos autoconscientes
não só daquele ambiente externo que nos causa uma certa estranheza, onde percebemos alguma coisa acontecendo, não estamos vendo, mas estamos percebendo muitas vezes, e também em relação ao nosso campo íntimo. Então a prece, como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, estudamos a eficácia da prece e vemos que não importa o local que nós estejamos para proceder à oração. É importante que haja um recolhimento íntimo. Então, a prece pode acontecer em pé, sentado, deitado, de olhos abertos, olhos fechados. O que importa para que a prece seja efetiva, tenha sua eficácia, é este recolhimento interior, a humildade que se faz presente, elevando-nos em pensamento, com humildade ao Criador, e ali fazendo o nosso pedido, realizando essa conexão com o mais alto. Então vejamos o recurso da prece como sendo algo precioso e que está à nossa disposição. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flaccus esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Então nós vemos aqui os samaritanos, esses espíritos benfeitores, e hoje sabemos que trata-se de uma fraternidade, também muito presente nos trabalhos, nas diversas casas, né? E também realizando esse trabalho socorrista na região do umbral. Então, são os socorristas do espaço. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a servidora. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental deste agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços afetivos do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então aqui nós estamos vendo o quanto o apego, o quanto a não aceitação do desenlace, o quanto tudo isso é tóxico e prejudica o desencarnado, e também a não aceitação do desencarnado ante a desencarnação fará com que essa via de mão dupla se estabeleça e venha prejudicar também os familiares que permaneceram encarnados. Então vejamos os pensamentos sombrios, porque uma coisa é a afetividade, é o amor. Outra coisa é o apego. E às vezes a criatura humana confunde uma coisa com outra. Então temos estudado que o amor liberta, o amor é libertador. O amor deixa ir, o sentimento permanece. A saudade, o carinho, esta convicção da presença que de alguma forma se estabelece, porque os laços de amor, os laços de afeto, jamais se rompem com a desencarnação. Entretanto, o apego
e também podemos atribuir a não aceitação da situação como sendo um dos vieses do apego, evidentemente que trata-se de um estado de alma, de uma vibração, de uma energia que é emanada. Emanada atinge o outro e, ali tendo a reciprocidade, cria-se esta corrente fluídica negativa. E era exatamente o que acontecia com este espírito sofredor. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a servidora prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes, subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Então vejamos a interferência dos espíritos, tanto assistindo os desencarnados, como também cuidando dos encarnados. Então esse estado de enfermidade da alma era de ambos os lados. Então, esse descontrole do desencarnado, ocasionando esta intervenção via passe e a evolução do espírito e, evidentemente, a permissão divina, porque sabemos que nada ocorre sem a permissão do Pai. Então, esta interferência, esta ação em relação ao desencarnado para que pudesse ser assistido, tratado, e neste caso, pelo passe, houve esta contenção. Então, inclusive dos seus movimentos. Então, houve um relaxamento e, às vezes, até a espiritualidade atua no sentido de adormecer quando necessário. Isso é muito comum em reuniões mediúnicas de desobsessão, a espiritualidade atuando e, não raras vezes, atuando nesse sentido de adormecer o espírito e conduzindo-o ao tratamento, à assistência no mundo espiritual em locais específicos para isso. E em relação aos familiares, né, a perturbação que vinha causando a família, então a espiritualidade também auxiliando de certa forma, onde no primeiro momento poderia ter-se a ideia de que isso não seria um auxílio, né? Mas sabemos que a sabedoria do alto, dos bons espíritos, sempre atuam no sentido de beneficiar-nos. Então, no caso, nesta maior cota de preocupações, situações cotidianas, corriqueiras, que às vezes, subitamente, roubam a atenção, fazem com que a mente seja direcionada para a resolução dessas questões. E, como dizia o apóstolo Paulo, a tudo rendei graças, porque aquela tribulação muitas vezes pode estar sendo aquele remédio salutar que estamos precisando naquele instante, por alguma razão que desconhecemos. Até porque muitas vezes existe este prejuízo ao outro não intencional. Então, neste caso, a família estava causando embaraço
ao ente querido desencarnado, mas de forma inconsciente, sem ter esta ciência de que fato estava prejudicando aquele ser. Então, a espiritualidade atuando, e quando a tribulação, a dificuldade, a preocupação, no caso, chega, que possamos olhar para a situação com os bons olhos. E mais uma vez lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus. E que diante de toda prova, de toda situação, existe um bem a ser extraído. Existe algo que podemos aprender, que podemos melhorar enquanto espíritos. Esta é a visão ampliada que a doutrina vem nos convidar. Muito bem. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Quer dizer, as aflições eram a sede mental, era o que preenchia a mente, era o foco de atenção. Então, pouco além disso, via e ouvia, porque a sua preocupação, a sua mente estava totalmente dirigida para as aflições. E aqui nós lembramos que dor é algo que chega de maneira inevitável, trazendo uma lição, um aprendizado, que, ao nos apercebermos do que está imbuída nesta dor, o que está sendo trazido como presente também, junto com a dor, porque não é só a consolação que Deus coloca diante de toda a prova que passamos, mas também o aprendizado que está sendo ali disponibilizado. E quando aprendemos, quando compreendemos, quando desenvolvemos o que precisamos desenvolver, a competência emocional, a virtude que precisamos, então esta dor se converte numa lição. Mas, quando este movimento não se faz presente, a aflição se converte em sofrimento. E o sofrimento, neste caso, torna-se voluntário, torna-se uma escolha, uma opção. E é assim que este irmão se encontra no mundo espiritual. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e me calei. Então vejamos um novo André consciente. Naquele momento em que aquele movimento habitual se faria presente, ou seja, aquele espírito de curiosidade antes do espírito de serviço, que era o que fazia parte do André de outrora. Então, nesse momento, já sob uma nova perspectiva de hábito, de entendimento, de consciência, ele silenciou. Ele conseguiu perceber-se. Teria um ímpeto, mas compreendendo a advertência, o aconselhamento de Dona Laura, aqui agiu diferente. Então, quando nós vamos compreendendo as lições do Evangelho, quando nós vamos entendendo melhor os convites da doutrina espírita como sendo, ainda que convites que nos levam a novos hábitos, e sabemos a dificuldade que muitas vezes temos de modificar um hábito, mas ao entender os benefícios produzidos
nós vamos dando um passo e outros passos a fim de que este novo hábito se estabeleça. Então, qual o benefício que esta mudança proporcionará? Então, esta é uma pergunta que a criatura que está consciente do seu trabalho de autoevangelização, portanto, de autoamor, fará a si mesma. E obtendo benefício, ela consegue mover-se nesta outra via, que é uma via de nadar contra a maré a qual está situado. Porque é um movimento diferente daquele padrão que se estabeleceu. Entretanto, saber do benefício adiante, isso dará uma força maravilhosa. Isso vale para qualquer virtude que pretendamos desenvolver. Então, quando aquela criatura encontra-se em mar aberto, nadando contra a correnteza natural do mar, porém sabendo a direção que deve seguir, sabendo que prosseguir nadando, se esforçando e caminhando naquela direção, ainda que sob esse influxo contrário da maré, o levará a uma situação melhor, a uma vivência que lhe proporcionará um bem muito maior do que aquele estado, muitas vezes, da zona de conforto em que se encontrava anteriormente. E seguindo, Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Então vejamos a importância de vigiarmos os pensamentos. A importância de trabalharmos esta harmonização dos pensamentos, palavras e atos com a nossa natureza amor. Porque o atributo de pensar, de sentir, de desejar é do espírito. E o pensamento é um atributo do espírito. O espírito pensa, o espírito age nesse sentido, porque o pensar é a produção do espírito, é a produção energética do espírito. Embora o espírito seja imaterial, como temos aprendido, a nossa essência é imaterial, entretanto, o pensamento, ele advém do espírito e ele é considerado material. O pensamento, portanto, nessa qualidade de materialidade, ele assumirá as características próprias do tipo de pensamento. Então, a coloração, o cheiro, a qualidade fluídica. Então, nesse caso, nós estamos vendo pensamentos sombrios, deletérios, todos aqueles sentimentos considerados negativos que dizem respeito ao temor, à revolta,
não é? Muitas vezes, nesse caso, especificamente, não aceitando a desencarnação. E aí nós vamos percebendo o que a produção mental do espírito vai proporcionando. E o pensamento vai assumindo uma qualidade. Por isso que, mesmo que nós não tenhamos uma sensibilidade mediúnica mais aguçada, de alguma maneira nós sentimos algo quando adentramos em determinados ambientes. Quando estamos na seara, quando estamos numa condição de sintonia com o alto, nos preparando para um estudo que vai se iniciar ou para um trabalho de tratamento que será realizado, nós estamos sentindo aquela ambiência suave, agradável, que nos causa bem-estar. E às vezes adentramos alguns ambientes que nos causam desconforto, alguma sensação, alguma dor até física no estômago, na cabeça. Então, isso se dá pela qualidade do ambiente. Porque é a produção mental do espírito que vai criando uma egrégora, positiva ou negativa, de acordo com a qualidade daquilo que o espírito está manifestando. Então, se o nosso perispírito, ele por si só já é esse reflexo da nossa alma, então lembremos a propriedade da capacidade refletora do perispírito, então refletindo os estados da alma, conscientes e inconscientes. Então tudo isso vai formando uma tela perispiritual, vai se refletindo no perispírito. E evidentemente que essa produção mental, ela se exterioriza e vai se manifestar no ambiente em que estamos. Então, a importância do Evangelho no lar, porque não se trata apenas do nosso aprendizado, da nossa reunião familiar, para entender melhor a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus, que devem ser aplicados a fim de que possamos de fato evoluir, mas todos os benefícios que vêm junto com o Evangelho. Então, uma possível doutrinação espiritual, promovida pelos benfeitores, a limpeza ambiente, porque nesse momento estamos convidando a espiritualidade a adentrar no nosso lar, a tratar não só de nós, mas também do lar, das energias do lar. Energias essas promovidas pela capacidade de pensar da criatura humana. E quanto mais buscamos o Evangelho, maior deve ser a nossa vigilância em relação ao produto do nosso pensamento e do nosso sentimento. Sabemos que é uma tarefa desafiadora, mas possível. Até porque sabemos que tudo que Jesus veio ensinar aqueles que já estavam aptos a aprender. Em matéria do vigiar e orar, Jesus foi claro, foi categórico em relação a esse ensinamento também. Então, turma, continuando, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração apertado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste, disse André, a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Então, ele, impressionado com toda aquela situação, e ainda neófito, ainda
novato neste aprendizado dessas dinâmicas que dizem respeito ao espírito, Tobias responde sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos. Já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Então, aqui, nós estamos num ambiente que não é exatamente a colônia. Então, este local é como se fosse um posto de socorro na intermediação entre umbral e a própria colônia. Essas câmaras de retificação. Então, já houve o socorro, o resgate desses espíritos. Entretanto, trazendo toda a bagagem, todo o quadro enfermiço que apresentavam até o presente momento. Então, Tobias, ele atenua a situação, ele vai dizer que já existiu ali um progresso, um caminho para que o equilíbrio viesse e todos ali trabalhando, esperando que pudesse ocorrer da melhor e da forma mais rápida possível. Ele vai continuar dizendo: quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. Então ninguém é vítima. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Esta frase merece repetição, pessoal. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. O pensamento, sentimento, onde estiver focado, ali estará situado todo o quadro, toda a ambiência, tudo aquilo que virá também atrair para si este teor de pensamentos e desejos, anseios do espírito. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Então é aquilo que os hindus chamam de Maya, né? Aquela ilusão da vida material. Então, aquela ideia que se tem quando se está encarnado, ideia equivocada acerca da vida material. Enxergando a vida material muitas vezes não como um meio para o desenvolvimento do ser, mas sim como finalidade existencial. Eis o grande equívoco. Eis o distanciamento, ao assim agir, da beatitude. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os desapegados, aqueles que trabalham o desenvolvimento do seu ser, das virtudes inerentes ao ser, que utilizam as posses, tudo aquilo que se refere ao campo material como um meio, um instrumento para a aquisição do próprio espírito, para a ascensão do espírito, para este desapego àquilo que se refere ao que não lhe pertence. Então, é desafiador. Isso nós estudamos claramente
naquela passagem do Evangelho, daquele mancebo que quer saber de Jesus como alcançar a vida eterna, e Jesus traz aquele convite que coloca o jovem numa prova decisiva. Então, quer ser perfeito? Venha, siga-me, deixando os seus bens para trás. Venda-os todos e entrega aos pobres. Não que os bens fossem ruins. O que Jesus queria dizer é que o apego aos bens fazia daquele jovem escravo. Então ele não estava servindo a Deus. Ele não estava colocando o seu espírito nesta ótica do desprendimento, do servir ao Pai, mas sim a Mamon. Então essa passagem riquíssima, infelizmente muitos ainda confundem, achando que evolução significa tornar-se um mendigo voluntário. Na verdade, evolução significa desprender-se, desapegar-se, usar sem abusar, usufruir sem se escravizar. Porque possuir não se trata do problema, mas deixar-se possuir ou ser possuído pelos bens, pelas coisas, por tudo aquilo que se refere ao material, isso sim gera escravidão. Então o convite de Jesus é para o desapego. E assim, por fim, supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Vejam a profundidade disso. O quanto o trabalho de evangelização se faz urgente no nosso planeta. O quão estão tantos irmãos nossos em consciência de sono. E nós agora despertando, começando esse despertamento para essa nova realidade. Justamente por iniciar esse despertar, esta nova visão de vida, que encontramos tantos desafios para colocar em prática aquilo que temos aprendido. E vejamos então a Terra nessa fase de regeneração, onde se faz urgente, imperioso que a criatura humana tenha esse despertar de consciência, consiga compreender a sua verdadeira natureza espiritual. E o nosso trabalho é um trabalho de formiguinhas, todos nós que estamos imbuídos no propósito de estudar o Evangelho e aplicá-lo nas nossas vidas. Porque a partir do momento em que nós procuramos aplicá-lo de fato, nós nos tornamos aqueles agentes, aqueles arautos do Evangelho que vão, pelo seu exemplo, comunicar essas verdades. Mais do que as palavras, claro, que a divulgação do Evangelho, da doutrina, isso é caridade, Emmanuel já nos ensina isso, mas a verdadeira vivência do Evangelho nos ajudando por esse novo estado da alma, ensinar algo mais diretamente, algo que comunique mais profundamente aquele que está próximo a nós. E fazendo esse trabalho, conosco já estaremos ajudando o planeta Terra a que, de alguma maneira, nossos irmãos também possam conhecer esta luz que nós estamos conhecendo. Na realidade, não conhecer no sentido
apenas literal, porque conhecer o Evangelho já temos ouvido falar há muito e muito tempo. Mas conhecer na sua profundidade. Conhecer como esta bússola extraordinária, inequívoca, infalível de felicidade e elevação. Esse trabalho é a maior missão do ser humano. E sempre quando falamos nas questões das provas, das expiações e das missões, toda criatura humana tem esta missão primordial. A maior e primeira missão, que vem na frente de todas as outras, que é o seu trabalho de autoevangelização. E assim, Tobias vai relatando as dificuldades enfrentadas por esses irmãos, fazendo algumas considerações fortes, como, por exemplo, dizendo: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Então, esse estado de sono profundo, embora já desvencilhados do corpo físico. Ele vai dizer que 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo um gesto significativo com o indicador, isso, né? Tobias mostrando as câmaras para André. Ele esclarece: esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos, porque ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos, em pesadelos sinistros. Não consegui externar meu espanto, disse André. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. E fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos, explicou Tobias, muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas inutilmente. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Então, esse trabalho de paz, de tratamento individualizado, promovendo esta limpeza, essa catarse de tantas toxinas mentais, emocionais, que o espírito equivocadamente produziu. Então vejamos todo um trabalho lento de esvaziar o perispírito dessas energias, dessas toxinas impregnadíssimas. E aqui nós podemos, já finalizando a fala, lembrar que Divaldo nos esclarece que a cura, quando se refere a uma doença física, ela não se trata unicamente e simplesmente
da ausência da doença, mas sim do bem-estar diante da doença. Porque este bem-estar será promovido na medida em que o espírito estiver se curando. Quanto mais o trabalho de cura se faz presente, a cura primeira que deve ser curada, que é a cura da alma, a cura do espírito. Então, a luz do bem do Evangelho, quando se começa a se bem pensar, a se bem sentir, a se auto-amar, a se auto-perdoar, a amar, a perdoar e assim por diante, nós vamos vendo independentemente se há ainda a existência da enfermidade física, nós estamos percebendo a cura espiritual se processando. E esta cura do corpo, seja o corpo físico, e antes do corpo físico sabemos que há o perispírito, portanto, na condição de desencarnado, a reflexão é a mesma, porque estamos considerando o corpo espiritual como este reflexo daquilo que a alma produz. Então, a partir da cura da alma, os corpos se curando. Os corpos refletindo o estado da alma. E esta energia fétida, então, deletéria, sendo exalada. Na medida em que o espírito vai se curando, esses efeitos vão se esvaindo. Essas energias vão sendo esvaziadas, exteriorizadas e o reequilíbrio psicofísico, no caso, vai se estabelecendo. Físico, tanto no aspecto corpóreo, matéria do encarnado, quanto físico no estado do desencarnado, em relação ao seu perispírito. E, finalizando, André, depois de se sensibilizar pelo estado debilitado desses seus irmãos, ele vai fechar o capítulo dizendo: foi então que instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. E aqui o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo, na enfermagem rudimentar. Então aqui, ele estava se tornando um médico de almas. Ele estava se tornando um servidor humilde, que lançava a mão do trabalho, do desejo de servir, do ideal de, sinceramente, auxiliar o próximo, e neste auxílio ele já sentia os benefícios. A alegria que neste início de trabalho no mundo espiritual, trabalho consciente, ele sentia diferentemente do trabalho no mundo material, em que essa consciência não se fez presente. E aqui ele relata o júbilo, a forma como ele estava se sentindo, enxergando esse espírito de serviço como esse proporcionador das alegrias imorredoras do espírito imortal. Então, que essas reflexões possam nos auxiliar em mais um caminhar, em mais um passo nesse nosso trabalho de edificação do nosso espírito, de despertar de consciência e de lançar mão à charrua do trabalho interno, do campo do espírito, para que cada vez mais
este sentimento, estas vibrações de alegria se façam cada vez mais presentes. Então, que possam ter uma excelente semana. Gratidão. Espero logo estarmos juntos novamente, presencialmente, mas na certeza de que os nossos corações, o nosso carinho está assim ligado, estamos ligados dessa forma pelos laços do carinho, do afeto, independentemente da distância física. Desejo uma excelente semana, fiquem com Deus, um beijo no coração.